nome do Senhor. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pregador. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amado Pai Celestial, como é bom, Senhor, estarmos na Sua gloriosa presença, Senhor. Como é bom, Senhor, cantarmos hinos de Sião. Desejo ir morar ali, Senhor. Ó Deus, o coração do crente, o coração do cristão anseia pelas coisas que são de cima, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, por Sua bondade. Obrigado, Senhor, por Sua graça que tem nos sustentado, Pai. Ó Deus, agora, Senhor, se temos achado graça diante dos Teus olhos, que o Senhor possa vir e partir o pão da vida para nós, Senhor. Alimentar as nossas almas, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. Nos ajude enquanto nós caminhamos pelas Escrituras, que possamos fazê-lo, Senhor, com a liderança do Espírito Santo, Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Momento precioso, né? De adoração. Quando nós verdadeiramente o adoramos em espírito e em verdade, né? Deus se agrada disso. Glória a Deus. Vamos ler em Mateus capítulo 4, Evangelho de São Mateus capítulo 4, uma escritura bastante conhecida de todos nós. Eu ouvi irmão apresentar, irmãos, creio que é os irmãos que estão ali, Deus abençoe, sintam-se bem, que sejam ricamente abençoados, irmãos. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de meditar nessa noite, irmãos, creio eu, de uma maneira bastante calma, sobre essa escritura, uma escritura, como eu disse, bastante conhecida de todas as pessoas conhecem essa passagem bíblica, né? E eu gostaria de dar um pequeno tema, um pequeno título: faça o teste da palavra. Faça o teste da palavra. Jesus, quando ele encontrou-se com o diabo ali no deserto, a Bíblia nos fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele estava ali frente a frente com Satanás, ele podia ter repreendido o diabo, ter usado de seus poderes e exterminado com Satanás. Ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade, mas ele não agiu dessa maneira. Ele resistiu o diabo com a palavra. Ele nos deu exatamente o exemplo que nós devemos fazer no nosso dia a dia: resistir o diabo com a palavra de Deus. Esta foi a forma que Jesus usou ali. E esta é a forma correta que nós devemos usar a palavra. E disse o profeta mensageiro que todas as coisas deveriam ser olhadas pelo prisma da palavra. Fazer o teste da palavra. Nessa mensagem à era de Pérgamo, aqui ele fala que, citando Mateus capítulo 24, que nos últimos dias os dois espíritos, ou seja, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, seriam tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. E então o profeta diz: faça o teste da palavra. Por quê? Porque o Espírito de Deus, irmãos, jamais, em nenhum momento, ele falará contrário a essa palavra. Porque a Bíblia nos diz, Pedro escreveu em suas epístolas, ele disse que nenhuma profecia desse livro é de particular interpretação, mas que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo inspirou os homens a falarem, a escreverem essa palavra, o Espírito Santo não pode contradizer aquilo que ele mesmo inspirou. Então, faça o teste da palavra. E cada coisa, irmãos, deve ser submetida a esse teste, o teste da palavra. Seja visão, profecia, seja sonho, seja doutrina, qualquer coisa deve ser submetido ao teste da palavra. Esta é a forma correta. Veja bem o que diz o profeta nesta mensagem à era de Pérgamo. Eu tenho aqui o livro que é uma exposição das 7 eras, na página 151. Porém, o que temos neste nosso dia? Multidões estão operando sinais, a ponto de termos uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada acerca da palavra, ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se veem sangue, azeite e fogo, eles ficam felizes.
Não importa o que esteja na palavra, eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos. Porém, Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em Mateus 24, que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles não seriam enganados. Amém? Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deem-lhes o teste da palavra. Se eles não falam esta palavra, eles são do maligno. Assim como o maligno enganou as 2 primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Aqui, o irmão Brana, profeta de Deus, anteriormente ele menciona que o diabo fez com que Eva caísse. A primeira noiva, Eva. Depois, a segunda noiva caiu também em Niceia, através do concílio ecumênico. E ele disse, nesses últimos dias ele tentará novamente fazer isso, com que a noiva caia novamente da palavra. Mas veja, faça o teste da palavra. Não seja enganado por qualquer espírito. A Bíblia nos diz, João disse em suas epístolas, 1 João capítulo 4, que creio que eu tenho anotado aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, disse, não acrediteis em todo espírito, mas provai se são de Deus. Irmãos, se nós pararmos aqui um pouquinho, isso que o profeta falou aqui, que nós estamos vivendo um tempo de pessoas buscando sinais, multidões buscando sinais, multidões querendo ver alguma coisa, algum movimento, e crendo em qualquer coisa. Qualquer movimento, alguém lança uma profecia ali, você vê multidões de pessoas seguindo aquilo. Você vê um pequeno movimento se formando, você vê multidões indo atrás daquilo. Você vê uma pessoa, sai por ali dando recado, apontando, Deus mandou dizer isso, dizer aquilo. As pessoas saem, as multidões atrás daquilo. E são levadas e são enganadas por qualquer coisa, por qualquer espírito. Mas nós temos o direito, irmãos, de examinar isso através do prisma da palavra. Porque dessa forma nós não seremos de maneira nenhuma enganados. Eu estava vendo esses dias, muitos talvez vocês tenham visto também, ouvido falar sobre aquele avivamento de Asbury, na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Quantos ouviram falar? Várias pessoas. Aquilo chamou a atenção do mundo, irmãos. Vários dias as pessoas reunidas em uma igreja dentro daquela universidade, sem nenhuma liderança, assim se diz, sem nenhuma pessoa, nenhuma igreja liderando aquele movimento, e as pessoas simplesmente se recusavam a sair daquele lugar, simplesmente adorando a Deus por dias e dias. E agora parece que finalmente cessou, se não estou enganado. Parece que finalmente cessou. Mas eu digo, o que seguirá isso? Que tipo de vida as pessoas viverão depois desse movimento? Veja que espírito estava ali, as pessoas estavam adorando a Deus, estavam sendo abençoadas, alguns eu ouvi testemunhos que foram curados realmente, e somente Deus pode curar. Mas o que segue isso? Que tipo de espírito segue isso depois? Que tipo de vida as pessoas viverão depois disso? Dê-lhes o teste da palavra. E se algum irmãozinho, talvez iletrado, alguém sem muita instrução, chegasse ali no meio daquele movimento e dissesse, irmãos, vamos ler Atos capítulo 2, e versículo 38, quantos ali receberiam a palavra? Se esse mesmo irmãozinho viesse ali, abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, em São João capítulo 13, e mostrasse o ato do lava-pés, quantos estariam dispostos a fazer o lava-pés ali? Dê-lhes o teste da palavra.
Veja, mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro. Vocês estão familiarizados com essa escritura, né? Elias na casa daquela viúva de Sarepta. Ele disse para ela fazer um bolo para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Quando ela fez conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Está certo isso? Quando ela cumpriu aquilo que o profeta disse, o sinal veio. A farinha se multiplicou, o azeite se multiplicou, mas primeiro ela cumpriu o que a palavra disse. Venham para a palavra primeiro e depois observem o milagre. A palavra semente é energizada pelo Espírito. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente numa parte da palavra e negar parte dela? O verdadeiro profeta de Deus, neste último dia, proclamará toda a palavra. Foi isso que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém? Toda a palavra. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão ásperas quanto as de João Batista, que os chamava de víboras, mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o arrebatamento. Amém? Isso tem que nos alegrar, né, irmãos? A descendência real de Abraão, com fé, como a de Abraão, se agarrará à palavra com ele, pois eles são juntamente predestinados. Amém? Graças a Deus. Então veja, faça o teste da palavra. Certa vez o irmão Brana, ele pregou uma mensagem chamada O Filtro do Homem que Pensa. Ele conta que ele estava caçando esquilos e que ele encontrou ali no seu caminho, ele encontrou uma carteira de cigarros. Muitos já ouviram isso. E ele disse que ele se abaixou para ver aquela carteira de cigarros. Ele disse que ele nem pegou aquilo na mão porque ele detestava até o cheiro de cigarro. Diz que ele se abaixou ali, olhou e estava escrito um slogan daquela marca de cigarros: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. E aí então ele disse, ora, essa é uma tática da indústria de cigarros para vender mais cigarros. É uma tática que eles usam, um filtro, porque desta forma a pessoa absorve o alcatrão, a nicotina, essas coisas mais, e acaba fumando mais cigarros. E ele disse, da mesma forma, as igrejas hoje, elas também têm um filtro da denominação da igreja, irmãos, que por aquele filtro eles estão atraindo mais pessoas para dentro de suas igrejas, para dentro de suas denominações. Por quê? Porque esse filtro da igreja, irmãos, esse filtro da denominação, ele deixa passar aquilo que satisfaz as pessoas. O filtro da igreja, o gosto de um denominacional, o gosto de um mundano, disse o profeta nessa mensagem. Por quê? Cada igreja tem o seu próprio filtro, cada denominação tem o seu próprio credo, e por aquele credo passa pessoas fumando, pessoas bebendo, mulheres cortando seu cabelo, mulheres usando shorts, saias curtas e todo tipo de coisa. Mas quando você passa pelo filtro da palavra, do lado de lá não pode sair uma mulher de cabelo cortado. Não, pelo filtro da palavra não pode, irmãos, porque a Escritura condena isso.
Quando você passa pelo filtro da palavra, você não passa do outro lado um homem fumando, um homem bebendo, mentindo, fazendo toda sorte de coisas que o mundo permite. Não, quando você passa pelo filtro da palavra, disse o irmão Brana, você tem o gosto de um homem santo, você tem o gosto de um verdadeiro crente, de uma verdadeira cristã, irmãos. Aleluia! E é isso, é o filtro da palavra. Você deve fazer o teste da palavra. Faça o teste da palavra. Você vê aí fora, não falando contra as pessoas, mas você vê aí fora, tudo é glória a Deus e aleluia, tudo é paz do Senhor. Mas quando você dá o teste da palavra, irmãos, a pessoa diz, mas a minha igreja não crê dessa maneira. Mas, irmão, examine a Escritura. Amém. Foi o que Jesus disse, São João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E o quê? E são elas que de mim testificam. Jesus não veio ali com o respaldo das religiões daquele dia. Ele não veio vindicado por Anás, Caifás, pelos fariseus, os saduceus. Ele veio vindicado pela palavra. Ele disse, examine as Escrituras. Se depois de examinar as Escrituras, vocês chegarem à conclusão que eu não vim de Deus, ele disse, então não creiam nisso. São elas que de mim testificam. Aleluia, então dê o teste da palavra, passe pelo filtro da palavra. Aleluia. Eu tenho aqui na mensagem o filtro do homem que pensa. Agora, 59, o parágrafo. As pessoas, elas sabem o que querem. Então, se elas têm o que elas querem, então elas terão que ter uma certa espécie de filtro e falar bastante do mundo para satisfazer seus gostos mundanos. Observe isso, irmãos. Observe se não é o que está acontecendo dentro das igrejas, no mundo. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Um filtro mundano, religioso, o gosto de um homem mundano. Eles querem ser religiosos, eles pensam que devem ser religiosos, porque eles têm uma alma. Eles têm uma alma. E essa alma foi projetada com uma sede dentro dela. Ela nasceu com uma sede. E aquele homem, cada ser humano, ele tem uma sede dentro de si. E aí então ele busca saciar uma sede. Mas quando ele se depara com uma igreja que diz assim, tudo bem, venha e una-se à nossa igreja. E você pode continuar fazendo determinada coisa, você pode continuar indo a festas, a bailes. Você pode ter os seus jogos de azar. Você pode conduzir um negócio ilegal ali fora, tudo bem. Ele, então, se o seu gosto, se a sua alma tem aquele gosto, ele tomará aquele filtro. E ele defenderá aquele filtro. E ele brigará por aquele filtro. Mas escute, se um homem alguma vez teve contato com o Espírito de Deus, se ele nasceu do Espírito de Deus, se a sua natureza é celestial, ele não se satisfará com nada contrário a essa palavra. Porque o seu gosto, irmão, a sua alma anseia pelas coisas de cima. Aleluia! Esses dias eu vi algo, irmãos. Quando faleceu um grande personagem, uma grande pessoa, Pelé, ou melhor, antes de Pelé, Maradona, faleceu. E alguém disse, Pelé disse, um dia nós vamos jogar bola no céu, vamos jogar futebol lá no céu. Que imagem de céu as pessoas têm, irmãos? Que imagem de céu? Um céu ali que satisfaz o gosto de um e satisfaz o gosto de outro. As pessoas não conseguem nem se entender aqui embaixo, como é que vão se entender lá no céu? A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Aleluia!
Ó céu, ó lindo céu, onde moram os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins, serafins. Oh, aqueles serafins que não cessam dia e noite de cantar e dizer: Santo, 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 Santo. Oh, e disse o profeta, aqueles seres celestiais que não conheceram o pecado, eles não sabem o que é estar perdidos e serem achados. Tudo que eles sabem cantar é Santo, 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 Santo. Como pode as pessoas em suas denominações, mulheres com suas faces pintadas, com seus cabelos cortados, homens fumando, homens bebendo, homens fazendo coisas horríveis e achar que chegarão ali no céu e entrarão ali de qualquer maneira? Não, tem que passar pelo filtro da palavra, irmão. Tem que passar por esse filtro da palavra. Oh, se os santos anjos de Deus que não conheceram pecado somente cantam Santo, 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 como nós entraremos ali vivendo qualquer tipo de vida? Temos que passar pelo filtro da palavra. Mas escute, deixa eu ler algo aqui. Eu creio que nessa mensagem era de Pérgamo. Deixe-me ver aqui, se eu não estou enganado. Não, é na outra mensagem, um pouco mais adiante. Um pouco mais adiante aqui. Vamos lendo aqui, vamos caminhando um pouquinho mais pela mensagem. Amém? Glória a Deus. Parágrafo 80 da mensagem, o filtro do homem que pensa. E se o homem vai através dessas espécies de filtros do mundo, ele tem o gosto mundano. E como a companhia de tabaco, ele consegue mais membros em sua igreja através desse filtro. Você diz, há mais mulheres que vão à igreja do que homens. Isto pode ser. Agora, isso também pode ser verdade quando ela pode ir e fazer tudo o que ela quer. Isso é certo. Ela fará. Ela se regozijará com qualquer coisa. Mas ela passou por aquele filtro da igreja. Se ela passar pelo filtro de Deus, ela sairá diferente daquilo. Vem, ela não pode passar pelo filtro de Deus e sair com o cabelo cortado. Ela simplesmente não pode fazer isso. Um pouco mais adiante aqui, 95. Oh, sim, a palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. Qualquer um sabe disso, através do que sua alma é filtrada, da palavra de Deus. E ela faz, quando você vem através de Deus, quando o homem vem, quando o homem que pensa passa pelo filtro de Deus, dá a ele o gosto de um homem santo. E isto é certo. Nessa mesma mensagem, o profeta diz o seguinte: quando o homem que pensa, um homem que realmente pensa, irmãos, ele não fuma. Um homem que realmente pensa. Aí ele diz, quando o homem que realmente pensa, ele passa a pensar na presença de quem ele estará no último dia de sua vida, ele se torna alguém diferente. Quando ele passa a pensar na presença de quem ele tem que estar. E isso nos leva a pensar, a lembrar, irmãos, daquele Daniel Cury, né? Oh, Daniel Cury ali, achando que era uma grande pessoa, né? Chegou ali e o nome dele não estava no livro, né? Naquela visão, creio que foi, né? Se não estou enganado. Ali estava Daniel Cury, o nome dele não estava no livro, e ali vai ele apelar então para o trono branco, né? E ele diz ali que quanto mais ele caminhava na direção daquela luz, mais forte ficava aquela luz e mais condenado ele se sentia. Mais condenado ele se sentia. Está vendo? E veja, quando um homem que realmente pensa, ele para pensar, ele começa a analisar a sua vida através da palavra,
e vê onde ele está. Há uma preocupação, irmãos. Se a pessoa realmente se preocupa, se ela tem consciência que ela tem uma alma e que ela estará diante de Deus algum dia desses, quando sua vida acabar aqui, ou naquele grande dia do juízo, quando o homem que pensa começa a pensar nisso, ele se torna alguém diferente. Quando você passa através do filtro de Deus, então o seu gosto será o gosto de um homem santo. Isso faz o gosto de um homem justo. Certamente o slogan estará correto. Parágrafo 104. 104. Então você não pode vir a Cristo através do filtro da igreja. Isso é uma constatação, irmãos. Você não pode vir a Cristo através do filtro da igreja. Você não pode vir através de um filtro denominacional ou um filtro de credos. Há somente um filtro pelo qual você pode entrar naquele lugar santo. E este é através da lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. A igreja te julgará aqui se você é um bom membro ou não. Eles te darão um bom funeral e hastearão a bandeira meio pau em sua morte. Enviarão grandes coroas de flores e farão tudo para você. Mas quando isso desce a sua alma encarando Deus, tem que ter vida eterna. Tem que ter vida eterna. Está vendo? É aquilo que meditei aqui esses dias. É necessário, não é obrigado, mas é necessário o novo nascimento, né? Tem que ter vida eterna. E se é uma vida eterna, é parte da palavra. Amém? É parte da palavra. E como minha própria palavra não pode negar, a minha própria mão não pode rejeitar minha mão, meus próprios olhos não podem rejeitar as demais, os meus pés, os meus dentes ou qualquer parte de mim. Eles não podem rejeitar isso, e nem pode o homem, que é parte da palavra de Deus, ou a mulher, rejeitar uma parte da palavra de Deus. Não pode, não tem como, irmãos. Não existe uma maneira disso, rejeitar uma parte da palavra de Deus. Então, mulher, quando você pensa que você pode ter cabelo cortado e vir na presença de Deus, você está errada. Você não pode passar através do filtro de Deus, onde você é lavado pela água da palavra. Então, entra em comunhão. Você pensa que você está, mas você não pode estar até que você passe pela palavra. E em cada manchinha, cada pequena palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Isso tem que passar através daquela filtração, filtrando, e aquilo dá o gosto do homem justo, porque aquilo é o que está procurando algo para limpá-lo. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa, e ela faz o gosto do homem justo. Sabemos que isto é a verdade. Filtre todos os pecados do incrédulo. Não há mais incredulidade quando você passa pelo filtro, porque é o gosto do crente verdadeiro. Amém? Aleluia! Que coisa maravilhosa isso. O filtro da palavra. Mas esse é o problema, as pessoas desconhecem a palavra. A Bíblia nos diz, Deus certa vez falou, Ele disse: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E nós temos muita teologia hoje em dia, irmãos. Muita teologia. Mas pouco verdadeiro ensinamento da palavra. Por quê? Porque a teologia não é o ensinamento da palavra. A teologia é uma interpretação da palavra. Mas o que nós precisamos é da palavra na sua íntegra, na sua totalidade, irmãos.
Você diz, irmão, mesmo na mensagem, mesmo nessa mensagem, depois de nós aceitarmos essa mensagem, nós devemos examiná-la pelo filtro da palavra. Cada doutrina, cada coisa deve ser examinada pelo filtro da palavra. Porque, veja, uma doutrina não pode ser algo isolado. Está certo, pastor Davi? Tem que ser algo reiterado, confirmado. 2, 3 testemunhas, uma doutrina. E nós vemos que muitas vezes a pessoa pode pegar qualquer coisinha isolada e fazer daquilo uma doutrina. Mas você deve fazer o teste da palavra. Faça o teste da palavra, não seja enganado. Não seja levado por qualquer coisa. Não seja levado por qualquer movimento, alguma coisa. A pessoa vê algo ali e simplesmente porque fala em Deus ou fala da mensagem, já sai logo crendo, propagando. Mas tem que ser a palavra, tem que haver uma linha, tem que haver uma concordância com a palavra. É isso que Deus quer de nós, passar pelo filtro da palavra. Me faz lembrar até esses dias, que foi o pastor Oswaldo mencionando, né, sobre uma das primeiras vezes que o irmão Brana pregou, né? Diz que ele pregou e diz que ele amarrava Sansão e soltava Sansão e corria e falava de Sansão. E aí então, depois conversando com o pastor dele, ele disse que foi uma das coisas mais horríveis que ele viu na vida. E aí então, ele disse que as pessoas estavam chorando, e aí então o pastor dele disse, mas as pessoas também choram em velórios. Ele disse, Billy, você não usou muito da palavra. Você correu, você chorou, você pulou, entre outras palavras, né? Você correu, você saltou, você rolou, você faz isso, você faz um movimento aqui, as pessoas se emocionam, mas você precisa dar-lhes a palavra. E este é o grande problema hoje com o mundo religioso, irmãos. É movimento, é grito, é choro, é emoção. Mas dê-lhes o teste da palavra, dê a eles um pouco de palavra, faça esse teste, alimente eles com a palavra. O verdadeiro cristão, ele ficará com a palavra. Eu quero ver se eu encontro aqui um parágrafo que eu tinha anotado. O profeta fala, ele diz, vamos ver aqui, seguindo aqui, o verdadeiro crente, né? O gosto do crente verdadeiro. O verdadeiro crente quer ser corrigido de seus descuidos. Ele não quer simplesmente dizer, bem, eu faço parte da classe social, faço parte de uma igreja da cidade. Não me importa se é uma missão na esquina, se é um abrigo feito de galhos cortados em algum lugar. Um homem que pensa, que sabe que ele terá que se encontrar com Deus, e desconsiderando o que a igreja diz, ou qualquer um diga, ele tem que vir pelos termos de Deus. São os termos de Deus. E os termos de Deus é a palavra de Deus. Agora a noiva ama a palavra, irmãos. A verdadeira noiva, ela ama a palavra. Porque a palavra é o alimento, a palavra é Deus, a palavra é tudo para nós. E quando nós amamos a palavra, nós damos espaço para a palavra, deixamos a palavra agir em nossas vidas, aí então o Espírito de Deus, ele vem e energiza essa palavra em nossas vidas. Ele vivifica essa palavra em nossas vidas. Cada palavra, irmãos, cada palavra é vivificada em nossas vidas. E então se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, vós sois epístolas vivas, cartas vivas, escritas e lidas de todos os homens. Uma palavra viva, uma palavra vivificada em nossas vidas. Diferente, não um membro de igreja, não um crente qualquer, mas um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? E a palavra, ela nos coloca em linha, né? Cada coisa em linha.
E é isso que nós gostamos, é da palavra. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É uma mensagem bastante, creio, curta, não sei se eu não me perdi no tempo aqui, às vezes a gente se perde no tempo, mas bastante objetiva. Fique com a palavra. Faça o teste da palavra. Cada dia, irmãos, no seu dia a dia, no cotidiano, faça o teste da palavra. É aquilo que creio que também mencionei esses dias sobre Davi. Davi disse: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Uma maneira de Deus nos sondar é passar por esse filtro de palavra, irmãos. É Deus nos sondando, Deus nos corrigindo, nos colocando em linha, nos colocando naquela fila, marchando. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar em pé. Então faça o teste da palavra. Fique com a palavra. Você não será decepcionado. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, de vir e meditar um pouquinho, Senhor, sobre a sua palavra, sobre ela sendo, Senhor, o nosso guia em nossas vidas, sendo, Senhor, aquele filtro para nós corrigirmos, Senhor, as nossas falhas, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham através da transmissão pela internet, Senhor, e cada um que irá ouvir, Senhor, essa pequena mensagem, Pai. Que esta palavra possa continuar falando em nossos corações e que possa, Senhor, realmente produzir resultados em nossas vidas. Uma vida cristã, Senhor, uma vida rendida ao Senhor, Pai. Ajuda, Senhor, cada um dos teus filhos essa noite. Pedimos que o Senhor toma conta de nossas vidas e nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com nossos olhos fechados, com as cabeças inclinadas, eu gostaria de dar uma oportunidade nessa noite a alguém que talvez você tenha sido um religioso, você tem seguido a igreja, mas nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, você percebeu que você precisa passar por este filtro, um filtro de palavra. E que ao passar por esse filtro da palavra, através desse filtro não pode passar um batismo trinitariano. Você percebeu que você precisa se ajustar à palavra de Deus, seguir os ensinamentos dessa palavra. Eu te convido a vir à frente e receber a oração da fé, aceitando ao Senhor Jesus a totalidade da palavra em sua vida. Você quer vir? Há uma oportunidade nessa noite. Reverentemente, com os olhos fechados, sem emoção. Uma decisão consciente, uma escolha por Cristo. Se Deus tem falado ao seu coração, vem à frente. Aleluias. Amém. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude.